Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela Com Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Grande Dourados na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Meu grande abraço ao companheiro Rubens, diretor aqui da TV Grande Dourados, a Roseli e toda a sua equipe de trabalho. E nosso abraço também a toda a direção da TV Com Brasil. E a você que nos acompanha por todo o Brasil. Hoje o nosso abraço especial vai para os nossos telespectadores lá do interior de Minas Gerais, especialmente para a cidade de Alto Jequitibá. Através da TV Caravelos, nós podemos ver aqui na Com Brasil a programação de 7 de setembro lá da cidade de Alto Jequitibá. E nosso abraço à Igreja Presbiteriana do Brasil em Alto Jequitibá, que todo ano promove esta linda festa aí junto da cidade de Alto Jequitibá, em nome do antigo Colégio Evangélico de Alto Jequitibá. Então, nosso abraço a toda a nossa população aí do leste de Minas. Quero mandar também aqui um abraço hoje muito especial para os nossos telespectadores do estado do Maranhão. Nosso abraço especial para vocês, chegando através dos sinais aí da Com Brasil, no estado do Maranhão, levando também este programa Mato Grosso do Sul em Foco para toda esta região norte do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o ungido de Deus, o reinado do Messias, do ungido de Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. O programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje vai levar até você uma meditação no Salmo de número 2. Quando você tiver um tempo, abra sua Bíblia e leia todo esse Salmo de número 2. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3, que diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse salmo de número 2 é um salmo messiânico. De acordo com os estudiosos da Bíblia, nós temos inúmeros salmos messiânicos, e esse salmo 2 é o mais citado no Novo Testamento de todos os salmos. Quando fala de salmo messiânico, é que volta para a pessoa do Messias, a pessoa de Cristo. E esse é um salmo para tratar do reinado de Cristo. É um salmo para ser ouvido. É um salmo para que todos nós prestemos atenção nas suas palavras. 4 vozes são levantadas aqui neste salmo. E queremos ouvir estas vozes e ver como que acontece sobre a face da terra, de acordo com a revelação de Deus e de acordo com a realidade que nós vemos sobre a face da terra. A primeira voz aqui deste salmo é a voz das nações. O texto diz: por que enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por que que os reis da terra se levantam e os príncipes, junto com os reis, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido? Conspiram contra o reinado de Cristo sobre toda a terra, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. A minha pergunta é o seguinte: que algemas são essas?
Quando o rei Davi escreveu esse salmo, nós devemos contemplar e lembrar que ele era rei de Israel. E a questão é o porquê. Por que que eles fazem isto? Por que que os gentios imaginam coisas vãs, os povos da terra estão com a cabeça cheia de vãs imaginações, cheias de ideologias, cheias de utopias, com a cabeça amalucada, cheia de ilusão, tentando fugir da realidade, escapar da realidade da vida, da realidade do ser, da realidade das coisas. Por quê? A pergunta não espera de você uma resposta, até porque não tem razão para as pessoas imaginarem assim. Não tem razão para os reis da terra se levantarem junto com os príncipes, os governantes da terra, fazerem um levante contra Cristo, contra os valores do reino dos céus, contra o reinado de Cristo. Não tem porquê esses povos, juntamente com seus governantes, dizerem assim: rompamos as suas algemas, sacudamos de nós o seu jugo. A minha pergunta é o seguinte: que jugo que Cristo tem colocado sobre as nações? Se você olhar para os evangelhos, você vai encontrar no evangelho de Mateus, capítulo 11, lá no finalzinho do capítulo 11, Jesus dizendo assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que então os reis, os príncipes, os povos querem se opor a Cristo, a sua palavra, ao seu reinado sobre toda a terra? Porque debaixo do governo de todos esses reis da terra, ou seja, acima, não debaixo, mas acima do governo de todos os reis da terra, está o governo de Cristo, o governo soberano de Cristo sobre toda a terra. Então por que que esses reis querem sacudir o jugo? Que jugo é esse? Jesus veio para buscar, ele veio para salvar, ele veio para manifestar o seu amor para com essas nações. E por que que eles estão dizendo: sacudamos de nós o seu jugo, vamos nos opor a Cristo e ao seu reinado, vamos fazer de conta que é um jugo que está sobre nós? Pesado é o jugo do pecado, da rebeldia. E essas nações estão chamando o ungido de Deus para a guerra. O levante aqui é quando uma nação provoca a outra chamando para a guerra. É como se os reis da terra tivessem se unindo para guerrear contra o reinado de Cristo e dizendo: vamos sacudir o jugo. Esse negócio do jugo de Cristo sobre nós é pesado. Não, Jesus disse que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pesado é o jugo do pecado, da ideologia, da ilusão. Pesado é o jugo da utopia, é a pessoa tentando fugir da realidade. Não adianta o homem lutar contra as leis de Deus, a lei da criação, por exemplo. O rio vai sempre correr para baixo, é a lei da criação. Assim também somos nós, tentarmos criar uma utopia para fugir da realidade. Sacudamos o jugo. Que jugo? Não há jugo. Os missionários se espalham por sobre a face da terra exatamente para tirar o jugo das pessoas e apresentar Cristo, onde ele encontra salvação, vida eterna, perdão dos seus pecados, alívio para a sua alma, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Não há jugo. Cuidado com as mentiras. Na verdade,
Jesus está dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Todos nós temos um jugo. Ou nós temos o suave jugo de Cristo sobre nós, ou o pesado jugo da ilusão, do pecado e da morte. Então, é a voz das nações. A segunda voz aqui deste salmo é a voz do Pai, é a voz de Deus, o Pai. O texto vai dizer assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, diz aqui, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. É a voz de Deus, o Pai. Aquele que enviou o Filho. Nós aprendemos lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho a este mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando os reis da terra se levantam contra Cristo e o seu ungido, ameaçam, fazem todo tipo de provocação, vocês acham que Deus está no céu amedrontado com essas coisas? O texto diz que o Senhor olha do céu e ri deles, porque todas as nações da terra, com todo o seu poderio, com toda a sua força, aos olhos soberanos do Senhor dos exércitos, não passam de uma gota num balde, diz o profeta Isaías. O Senhor ri deles, o Senhor zomba da sua rebeldia, até porque a palavra de Deus diz que não vai ter guerra, é o primeiro nocaute, com o sopro da sua boca o Senhor os destruirá. Então é por isso que diz aqui o texto: eu estabeleci o meu Messias, o meu Cristo, para governar sobre toda a terra. O Pai diz, e lá no batismo de Jesus ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Então a segunda voz aqui deste salmo é a voz do Pai, é a voz de Deus, o Pai, dizendo o seguinte: que na sua ira, a seu tempo, Ele julgará todas as nações, e constituiu o seu Filho como rei sobre toda a terra. Você já parou para pensar nisso? Tira as inquietações da sua alma. Há um governo soberano de Cristo sobre toda a terra. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar aqui a leitura desse salmo de número 2. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Nós estamos aqui hoje no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela Com Brasil. Nosso abraço a todos os nossos telespectadores aqui da TV Com Brasil. E nosso abraço é a todos os estados da nossa confederação. Hoje nós estamos falando do reinado soberano de Cristo. Existem as esferas do poder e só há um poder soberano sobre toda a terra, que é o governo de Cristo, o único governo soberano sobre toda a terra, o governo de Cristo. Todas as nações, todos os reis, governadores e povos estão debaixo do governo soberano de Cristo. Então a primeira voz do Salmo é a voz da rebelião, a voz das nações se rebelando contra o enviado de Deus, o Cristo. A segunda voz é a voz do Pai dizendo: é o meu Filho, é Ele que governará sobre todas as coisas. A terceira voz desse Salmo é a voz do Filho, recebendo o mandato do Pai e pronto para executá-lo. Olha que coisa linda, a partir do versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás
e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, a terceira voz desse salmo é a voz do filho, recebendo o mandato do pai e dizendo para o pai: eu estou pronto a cumprir o teu mandato. E o mandato de Deus sobre a terra, o mundo que ele criou, as coisas visíveis e as invisíveis, a Bíblia registra, e o salmo aqui atesta isto, que ele governa por decreto. Uma das coisas deliciosas de estudar na teologia bíblica e também na teologia sistemática, são os decretos eternos de Deus. Esse mundo que nós habitamos é o mundo de Deus. Você mora no mundo de Deus. Crendo ou não nisso, você está aqui morando no mundo de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus governa sobre toda a sua criação por decreto. Os seus decretos são imutáveis, os seus decretos são eternos. Passarão os céus e a terra, mas eles não passarão. E o Filho está dizendo para o Pai, e nós vemos isso no ministério de Jesus o tempo todo, ele está dizendo: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E nós vemos que Jesus veio para cumprir os decretos de Deus, e ele veio exatamente para nos mostrar que os decretos de Deus são eternos. Então o Pai mandou o Filho e deu esta terra ao governo de seu Filho. Jesus mesmo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então esta terra sob o governo de Cristo, mas só que Cristo está dizendo: eu governarei pelos teus decretos. Então Deus governa por decreto esta terra, ou seja, nós estamos aqui exatamente dentro de um calendário dos decretos de Deus, caminhando para um fim, e nós sabemos como será o fim. E o texto vai dizer assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. E é exatamente isto que Jesus fez, é isso que o Pai fez com o Filho, deu as nações por herança, e ele domina, governa até as extremidades da terra, com vara de ferro, ou seja, é um governo soberano sobre toda a terra. E a Bíblia diz que um dia todos os povos se prostrarão diante dele e confessarão que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, e ele governa por decreto, com vara de ferro as regerás e despedaçarás as nações rebeldes, como o oleiro quebra o vaso para fazer de novo. Então nós estamos debaixo de um governo soberano, o governo de Cristo sobre a terra. E a última voz aqui é a voz do Espírito Santo. A partir do versículo de número 10, vai dizer assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e para que não pereçais no seu caminho, porque em pouco tempo se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É a voz do Espírito Santo, conclamando os reis da terra, conclamando os povos da terra, para se renderem ao reinado de Cristo, para não se rebelarem contra o reinado de Cristo, como as pessoas estão fazendo, os povos estão fazendo, para o seu próprio juízo, para a sua própria perdição. Então o Espírito clama aos reis da terra: sede prudentes. O Espírito eterno de Deus clama aos juízes da terra: deixai-vos advertir. Tenham juízo, juízes da terra, tenham juízo. Deixai-vos advertir. Beijai o filho. E aqui não é você beijar o seu filho, é beijarmos o Filho de Deus. No Antigo
no mundo antigo, quando um rei dominava sobre o outro, o rei dominado beijava a mão daquele que o dominou como sinal de rendição, de submissão a ele. E a ideia de beijar o filho aqui é exatamente render-se ao reinado soberano de Cristo sobre todas as coisas, porque ele veio buscar e salvar. É hora de você se render ao reinado de Cristo agora, para não ter que suportar a ira dele no juízo de Deus. Porque aqueles reis e príncipes que instigam os povos para se rebelarem contra Cristo, se rebelarem contra o reinado de Cristo, sofrerão as duras penalidades disso quando ele vier para julgar esta terra. Então deixai-vos advertir, beijai o filho, para que ele não se irrite, ou seja, para que você não enfrente depois o juízo dele. Então se renda a ele agora, como Senhor e Salvador da sua vida. Esse salmo é maravilhoso. Leia depois com profunda meditação cada detalhe desse salmo de número 2. E esse salmo termina com uma bem-aventurança, advertência aos que se rebelam, e uma bem-aventurança àqueles que se rendem ao reinado soberano de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Deus enviou a este mundo para nos salvar. Hoje ele é o Salvador, no dia final ele será o juiz, mas hoje ele é o Salvador. Então o Salmo termina dizendo assim: bem-aventurados os que nele se refugiam. Ah, como é bem-aventurados, como são bem-aventurados todos os que se refugiam em Cristo. E é isto que o Espírito Santo conclama aos povos da terra: beijem o Filho, entregue a sua vida a Cristo, confie nele. Ele veio buscar e salvar o perdido. Esse tempo é tempo de salvação, de ouvirmos a voz do Espírito e rendermos ao reinado de Cristo, ao reinado soberano de Cristo, ao reinado eterno de Cristo. Porque Cristo não reinará lá na eternidade, não. Ele reina hoje sobre todas as nações, sobre todos os povos. A Bíblia diz que é Ele que levanta reis, abate reis. Ele executa juízos sobre a terra. Ele é quem tem o domínio, o governo de toda a terra, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, por isso que é bem-aventurado todo aquele que nele, e somente nele, se refugia. Se você se refugiar em Cristo, o grande Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você encontrará paz, sossego, perdão e salvação para a sua alma. Por isso que é bem-aventurado todo o que nele se refugia. O que eu estou conclamando você é para ouvir a voz do Espírito, que aponta para o reinado de Cristo, que o próprio Deus testemunha dele, aqui neste salmo, e em vez de você aderir à voz das nações que têm se rebelado contra Cristo, contra o ungido de Deus, e sofrerão os danos eternos desta rebelião. Então eu estou convidando você à bem-aventurança daqueles que se refugiam em Cristo. Deus abençoe sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa de hoje. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós vamos concluir aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Hoje nós falamos no Salmo 2, a voz de Deus, o ungido de Deus, o reinado soberano do Messias, de Cristo, sobre todas as coisas. E é assim que nós cremos, e nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família neste momento.
Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu. Ó Deus de eterna graça e misericórdia, obrigado porque o Senhor mostra a todas as nações que o Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo para reinar sobre toda a terra. E Ele vive e reina pelos séculos dos séculos, e o seu reinado não terá fim. Ó Deus, sabemos que aqueles que incitam os povos para se rebelarem contra o Senhor, rebelarem contra o Cristo, o nosso Salvador, hão de sofrer os danos desta rebelião. É por isso que é bem-aventurado todo aquele que beija o Filho, que ama a Cristo e que se refugia no Senhor nosso Deus. Bendito e exaltado seja o teu nome. Oramos pela nossa pátria, oramos pelo nosso Brasil, oramos pelo mundo, para que os povos não se rebelem contra o reinado de Cristo, mas que se rendam a Ele verdadeiramente, de coração e de alma. Assim nós oramos bendizendo o teu nome e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação da TV Com Brasil. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. quando eu oro, A terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade